Olá, amigos, estamos aqui reunidos para os estudos dos livros de André Luiz. Hoje estamos lendo o último capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade, que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira em capítulos alternados. Um fez os ímpares e o outro fez os pares. Esse é o 11º livro dos 13. Ele foi ditado por André Luiz. Hoje vamos falar de Jesus e mediunidade. Divina mediunidade. Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. Está em A Gênese, página 293 a 294, da Federação Espírita Brasileira, em sua 12ª edição. Nota de Allan Kardec. Com referência aos fenômenos da mediunidade em Jesus, agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar de seus próprios pensamentos e encarregá-los de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Essa nota foi indicada pelo autor espiritual. Foi André Luiz quem disse isso. Desde a chegada do excelso benfeitor a um planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo se reúnem pedras, arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não da forma social, que sempre lhes será vestimenta as necessidades de ordem coletiva, mas no hálito das almas, em função da vida eterna. Antes deles, grandes comandantes da idade Antes dele, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões. Guerreiros e políticos, filósofos e profetas alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e heróis, mas todos desfilaram com exércitos e fórmulas, enunciados e avisos, em que se misturam retidão e parcialidade, sombra e luz. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral, e imprime novos rumos à vida, por dirigir-se acima de tudo ao espírito em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhe as fibras recônditas, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Médiuns preparadores. Para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho nos dá notícias de uma pequena consagração de médiuns, a feição de transformadores elétricos conjugados para acolher-lhe a força, armazená-la de princípio, antes que pudessem canalizar os recursos. E longe de anotarmos aí a presença de qualquer instrumento psíquico, menos seguro do ponto de vista moral, encontramos importante núcleo de medianeiros desassombrados na confiança e corretos na diretriz. Informa-nos assim, nos apontamentos da Boa Nova, de que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, precursor do médium divino, eram ambos justos perante Deus, andando sem representação em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso está no item 21 que eu vou ler no fim. De Maria, a jovem simples de Nazaré,
que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais, se achava em posição de louvor diante do Eterno Pai, na nota 22 que eu vou ler abaixo. Que José da Galileia, o varão que o tomaria sob paternal tutela, era justo, no item 23 eu sigo. Que Simeão, o amigo abnegado que o aguardou em prece durante longo tempo, era justo e obediente a Deus, na nota 24. A Quiana, a viúva que o esperou em oração no templo de Jerusalém por vários lustros, vivia servindo a Deus. Essas notas estão de 21 a 25. A 21 está em Lucas, capítulo 1, versículo 5. A 22 em Lucas, capítulo 1, versículo 30. A 23 está em Mateus, capítulo 1, versículo 19. A nota 24 está em Lucas, capítulo 2, versículo 25. E 25 está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 37. Esse grupo de médiuns admiráveis, não apenas pelas percepções avançadas que os situavam em contato com os emissários celestes, mas também pela conduta irrepreensível de que forneciam testemunho, surpreendemos o circuito de forças a que se ajustou a onda mental do Cristo para daí expandir-se na renovação do mundo. Efeitos físicos. Cedo começa para o Mestre Divino, erguido à posição de médium de Deus, o apostolado excelso em que se lhe caberia carrear as noções da vida imperecível para a existência na Terra. Aos 12 anos, assenta-se entre os doutores de Israel, ouvindo-os e interrogando-os, a provocar admiração pelos conceitos que expendia e a entremostrar a sua condição de intermediário entre culturas diferentes. Isso está descrito em Lucas, capítulo 2, versículo 46. Iniciando a tarefa pública, na exteriorização de energias sublimes, encontramos-lo em Canaã, na Galileia, oferecendo notável demonstração de efeitos físicos, com ação à distância sobre a matéria, em transformando água em vinho. Isso está em João, capítulo 2, versículo 1 a 12. Mas o acontecimento não permanece circunscrito ao âmbito doméstico, porquanto, evidenciando a extensão dos seus poderes associados ao concurso dos mensageiros espirituais, que de ordinário lhe obedeciam às ordens e sugestões, nós o encontramos de outra feita a multiplicar pães e peixes. Isso está em João, capítulo 6, versículo 1 a 15. No topo do monte, para saciar a fome da turba inquieta, que lhe ouvia os ensinamentos e a tranquilizar a natureza, em desvario, quando os discípulos assustados lhe pedem socorro diante da tormenta. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Ainda no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, identificamos-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas. E em prodigiosa ocorrência de materialização ou ectoplasmia, quando se põe a conversar diante dos aprendizes com dois varões desencarnados que positivamente aparecem glorificados a lhe falarem de acontecimentos próximos. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 49 e 50, e em Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 32. Em Jerusalém, no templo, desaparece de sofre, desmaterializando-se ante a expectação geral, e fica aqui minha observação. Ele desaparece, ele se desmaterializa. Como era esse corpo físico de Jesus? Meditem a respeito. Isso está descrito em João, capítulo 7, versículo 30. Na mesma cidade, perante a multidão, produz-se a voz direta, em que as bênçãos divinas se assinalam a rota. Isso está em João, capítulo 12, versículo 28 a 30. Em cada acontecimento, sentimos-lo a governar a matéria, dissociando-lhe os agentes, reintegrando-os à vontade, com a colaboração dos servidores espirituais que lhe acessaram o ministério. Efeitos intelectuais. No capítulo dos efeitos intelectuais, ou se quisermos, nas provas e metapsíquica subjetiva, que reconhece a inteligência humana
como possuidora de outras vias de conhecimento, além daquelas que se constituem dos sentidos normais, reconhecemos Jesus nos mais altos testemunhos. A distância da sociedade hiermessolita vaticina os sucessos amargos que culminariam com a sua morte na cruz. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 31 a 34. Utilizando a clarividência que lhe era peculiar, antevê Simão Pedro cercado de personalidades inferiores na esfera extrafísica e avisa-o quanto ao perigo de que isso representa para a fraqueza do apóstolo. Isso eu vou descrever mais adiante, tá? O versículo do Evangelho. Nas últimas instruções, ao pé dos amigos, confirmando a profunda lucidez que lhe caracterizava as apreciações percursientes, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas. Vamos citar mais adiante. A despeito das dúvidas que a ponderação suscita entre os ouvintes, nas preces de Getsemane, aliado clarividência e clareaudiência, conversa com o mensageiro espiritual que o reconforta. Isso está, o item, a nota 35, está em Lucas, capítulo 22, versículo de 31 a 34. A nota 36 está em João, capítulo 13, versículo 21 a 22. A 37 está em Lucas, capítulo 22, versículo 43. Mediunidade curativa. No que se refere aos poderes curativos, temo-lo em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza, cercam-no doentes de variada expressão, paralíticos, estendem-se-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsidiados, diversos, recobram equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Digo eu, ele mesmo diz, o que faço, vocês podem fazer e muito mais. Ele apenas demonstrou as possibilidades. Reajustando as células enfermas da mulher hemorroidiza, diz-lhe convincente, filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 22. Logo após, tocando os olhos de dois cegos, que lhe recorrem à caridade, exclama, seja feito segundo a vossa fé. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 29. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento dos princípios mentais na direção da cura. E encarecendo o imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo, por várias vezes o vemos impelir os sofredores aliviados à vida nobre, como no caso do paralítico de Betsaida, que, devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível. Eis que já estáis são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Isso está em João, capítulo 5, versículo 14. Evangelho e mediunidade. A prática da mediunidade não está somente na passagem do Mestre entre os homens, junto dos quais, a cada hora, revela o seu intercâmbio constante com o plano superior, seja em colóquios com os emissários de alta estirpe, seja em se dirigindo aos aflitos desencarnados, no socorro com os obsessos do caminho, mas também na equipe dos companheiros, aos quais se apresenta em pessoa, depois da morte, ministrando instruções para o edifício do Evangelho nascente. No dia de Pentecostes, vários fenômenos mediúnicos marcaram a tarefa dos apóstolos, mesclando-se efeitos físicos e intelectuais na praça pública, a constituir-se a mediunidade, desde então, a viga mestra de todas as construções do cristianismo nos séculos subsequentes. Em Jesus e em seus primitivos continuadores, porém, encontramos-la pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo. Neles mostram-se os valores mediúnicos a serviço da religião cósmica do amor e da sabedoria,
na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, para que nos outorgue isso ou aquilo a cada espírito de conformidade com as próprias obras. O Evangelho, assim, não é livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças, a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade, na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Terminamos aqui mais um livro da série Vida no Mundo Espiritual. A seguir vamos ler Sexo e Destino. E eu recomendo mais uma vez, principalmente depois de ler este, que leiam todos os livros anteriores, que escutem as nossas leituras, porque esses últimos livros, em que Valdo Vieira e Chico Xavier psicografaram juntos, está a síntese de tudo. Nos livros anteriores está a prática. Convém que leiamos e que estudemos intensamente todos esses livros. Foi uma grande alegria estar com vocês e eu aguardo a todos no próximo livro. Um abraço muito querido.